Boa noite, olá amigos que acompanham o programa Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós estamos no início ainda do mês de fevereiro e esta é a segunda palestra, o segundo estudo que iremos realizar a respeito do tema do mês, que é Ações que Trazem Felicidade. O tema nosso de hoje é, mais uma vez, um tema desafiador. Desenvolver a prática do perdão é o nosso tema. E quando nós pensamos em desenvolver uma prática, nós pensamos num processo. E quando nós pensamos em perdão, primeiramente nos lembramos que no nosso ano de 2024, um dos temas que trabalhamos e que observamos estar ainda muito, mas muito desafiador a todos é a questão do perdão. E hoje trataremos esse tema de maneira, como sempre, de maneira muito cautelosa, cuidadosa, observadora, sempre de acordo com o Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. E, inicialmente, gostaríamos de lembrar uma anotação de Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 6, versículo 37, quando Lucas anota o que Jesus falou. Jesus disse o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Palavras de Jesus anotadas por Lucas. Quando nós falamos em perdão, eu acabei de dizer que é algo muito desafiador ainda, né? E nós pensamos por que ele ainda o é dessa maneira. Nós havemos ainda e temos muito ainda do que olhar para dentro de nós e entender o porquê tantas coisas, tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantos mal entendidos ainda permanece dentro de nós. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o sacrifício mais agradável a Deus. Há muitos anos atrás eu entendia que Deus não nos pedia sacrifício algum, mas nós encontramos esse texto em o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler aqui, mas quero lembrar que ele diz mais ou menos o seguinte, que reconciliar-nos com os nossos inimigos é o sacrifício mais agradável a Deus. Quando foi dito que, quem se lembra, quando uma pessoa foi ofertar algo no altar, foi dito a ela, primeiro volte e reconcilia-te com o teu inimigo. E depois retorne aqui e deixe a sua oferenda diante do altar. Então, Deus quer que nós nos reconciliemos. E mais do que isso, Ele espera de nós que nós aprendamos a amar. E para aprender a amar, como Jesus nos ensinou, nós devemos, nas pequenas coisas, começar a nos harmonizar com as pessoas que ainda entendemos que não conseguimos perdoar ou conviver. Algum de vocês pode pensar assim agora, então eu devo tolerar alguém, principalmente se for do mesmo círculo familiar, com que você não tenha bons entendimentos, ou com alguém no trabalho, ou com alguém que você conhece, num círculo de amigos. Você pode pensar, então eu tenho que tolerar. É um primeiro passo, sim, mas o ideal é que nós nos harmonizemos. A harmonia com aquela pessoa é que é o esperado. E daí em diante, devagar, passo a passo, nós vamos
desenvolvendo dentro de nós, no nosso íntimo, esse desafiador chamado perdão. Nós fomos estudando, né, a literatura e fomos buscando algumas referências. Nossa literatura espírita é rica em textos, em diálogos, em explicações e conceitos, em histórias a respeito do perdão. E nós buscamos aqui uma reflexão, nós vamos encontrar no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Nós chamamos esse livro particularmente de Os Bastidores do Evangelho, porque Humberto de Campos, né, através da mediunidade de Chico, nos traz passagens dos discípulos, dos apóstolos, junto ao Mestre, que nós não conhecemos nas demais escrituras. E gostaria de lembrar que em um capítulo que é chamado A Oração Dominical, Pedro e Filipe, Pedro e Filipe estão no capítulo O Perdão, que nós vamos também tratar daqui a pouco. Mas em A Oração Dominical, também Jesus se encontrava ali com os apóstolos. E o filho de Alfeu, é assim que Humberto de Campos trata, pede então para que Jesus ensine-os a orar. E antes disso, eles perguntam a Jesus o seguinte: Mestre, como devemos interpretar a oração? Meus amigos e meus irmãos, vamos observar aqui que nós temos uma resposta do próprio Cristo. Como devemos interpretar uma oração? Ele respondeu: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Eu vou repetir. O que é uma oração? Palavras de Jesus. Como interpretar o que é uma oração? Recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Por isso, por vezes, quando falamos em perdão, quando falamos em mágoa, em ressentimento, em algo que ainda é difícil de tirarmos de dentro de nós mesmos, das nossas lembranças, da nossa memória, daquela emoção que nos vem e que nos embarga a voz. Se isso acontece com você, meu amigo, meu irmão, a oração, esse recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus, é um dos primeiros remédios, não para o outro, mas para nós mesmos. Porque o perdão, nós vamos entender que o perdão, quando nós não temos condição de perdoar alguém ainda, o maior prejudicado somos nós mesmos, porque nos mantemos algemados. Já ouviram falar das algemas invisíveis? No momento em que não conseguimos perdoar alguém e ficamos com aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele mal-estar, nós nos mantemos algemados, algemas invisíveis àquela pessoa. E se a reconciliação não vem agora, nós acreditamos, como espíritas que cremos na reencarnação, que se não agora, em futuras reencarnações, iremos nos reencontrar para que essa tolerância, para que essa harmonia, para que esse perdão aconteça. Em oração dominical, quando o filho de Alfeu pede para Jesus: ensina-nos a orar, mestre, Jesus, pela primeira vez, faz a oração do Pai Nosso. E tem uma observação importante que Chico e Humberto de Campos fazem antes desta frase do Pai Nosso, que todos nós que a fazemos, que a repetimos, que fazemos com fé, repetimos também essa frase. Jesus
mostrando que as criaturas estão sempre sob a lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lembremos-nos, quando nós fazemos repetidamente a oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora eu pergunto a vocês e pergunto a mim também, o quanto nós estamos sendo verdadeiros, conscientes conosco, quando nós repetimos essa frase na oração do Pai Nosso. Nela, Jesus lembra, como lembra aqui Humberto de Campos e Chico, que nós devemos nos desvencilharmos do passado obscuro através do sublime amor. É mais ou menos isso que ele diz. E enquanto nós decidimos por nós mesmos em manter essa mágoa, em dizer eu não perdoo, ou em dizer eu perdoo, mas não chegue mais na minha frente, não quero convivência comigo. Quem já ouviu isso? Ou melhor, quem já disse isso? Só eu que ouvi? Acho que não, não é? No livro ainda, que eu disse agora, né, sobre uma conversa de Pedro e Filipe, narrando um fato, um acontecimento a Jesus, eles têm depois um diálogo que fala sobre o perdão. E foi aí, nesse momento, né, Pedro disse a Jesus o seguinte, gostaria que vocês acompanhassem esse texto que é tão precioso e que por vezes eu acredito que vai nos ajudar nessa reflexão sobre o perdão, sobre esse bem-estar, sobre esse mal-estar. Pedro disse a Jesus o seguinte: entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de cordeiro, de ovelha? Jesus então respondeu a Pedro: Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio de cada coração que está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Veja que Jesus disse, em nenhuma circunstância procure saber ou se preocupe se o seu irmão está arrependido ou não. Procure trabalhar e fazer o bem. E aí ele diz ainda, o mestre Jesus, quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Simão Pedro, então, naquele momento, fez a célere pergunta: Senhor,
Quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que hei de lhe perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não há limite para o perdão. E em recentes estudos, nós ouvimos o seguinte, que esses 70 vezes 7 que nós devemos perdoar é a cada ofensa, não de uma maneira geral. Então, meus amigos e meus irmãos, nós vivemos num mundo onde nós temos nosso livre arbítrio, nós temos a nossa liberdade de escolha, nós já nos despertamos para aquilo que é verdadeiro. Nós já sabemos, enquanto estudiosos, ou enquanto espíritas ou simpatizantes, que nós não estamos aqui nesta vida para aproveitar tudo de maravilhoso que esse mundo tem a nos oferecer. Nós não estamos aqui em colônia de férias. Nosso espírito, ele anseia por uma liberdade, mas a liberdade que o perdão vai nos proporcionar. Quando nos liberarmos de qualquer ressentimento, de mágoa quanto a outrem. Mas, Ângela, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Em um livro, em Um Jeito de Ser Feliz, de Richard Simonetti, ele nos deixou um ensinamento assim também inestimável. Ele diz sobre a maneira certa de viver e diz o seguinte: quem estuda o Evangelho aprende a conviver com as dores da terra, cultivando as propostas do céu. Ou seja, nós entendemos que a Terra não é essa colônia de férias. Nós estamos num planeta, numa escola, num mundo de provas e expiações, cujo objetivo é evoluir o nosso espírito. E nós estamos aqui entendendo essas dores, que elas vão nos ajudando a lapidar o nosso espírito, e nós vamos ao mesmo tempo cultivando as leis que Deus nos ensinou, as leis de amor, as leis de justiça, de caridade. E falando em caridade, nós vamos lembrar que a caridade é uma bandeira da nossa doutrina. Em O Livro dos Espíritos, também primeira obra de Allan Kardec, nós vamos ter a pergunta 887. Quando Allan Kardec pergunta, falamos de caridade. Então ele pergunta: disse Jesus também, amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos, Kardec pergunta, não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Kardec quis dizer, como é que então eu vou amar mesmo os inimigos? Se isso me parece ser uma tendência natural? Kardec pergunta. Os espíritos respondem, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Mas, não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos, vejam bem, amar os inimigos e perdoar-lhes, eles responderam, é restituir o bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles pela vingança. Nós colocamos-nos abaixo deles. Se nós restituirmos o bem pelo mal, nós nos tornamos superiores. Se nós pensamos em vingança, nós estamos abaixo dessas pessoas que nós entendemos que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos prejudicaram de alguma forma e que nós guardamos sentimentos ruins
em relação a eles. E então, no Evangelho também, no nosso Livro dos Espíritos, pergunta 886, que é anterior a essa, qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? E aí nós voltamos de novo na caridade. E o sentido da caridade, segundo entendia Jesus, era, os Espíritos responderam, benevolência para com todos, fazer o bem, pensar no bem comum com todas as pessoas. Indulgência para com as imperfeições alheias. Benevolência, indulgência. Compreender, respeitar, que estamos todos nessa caminhada, juntos. E por último, e importantíssimo, perdão das ofensas. Perdão das ofensas está como caridade, segundo entendia Jesus. Se Jesus é o nosso modelo e guia, e é o nosso mestre, ele fala sobre benevolência, indulgência e perdão das ofensas, por que nós ainda não tomamos a decisão de cada dia, um pouquinho, pensar o bem a respeito daquele nosso próximo, a quem nós temos mágoa, a quem nós guardamos ressentimentos? Se nós olharmos por outro ponto de vista, será que não conseguimos enxergar ali outra pessoa? Ou ao menos não conseguimos enxergar que é também um filho de Deus, que está numa caminhada evolutiva, tanto quanto nós todos estamos? Ah, Ângela, mas seria pedir demais para mim. Perdoar aquela pessoa que me bateu, que me ofendeu, que prejudicou minha família, que assassinou um parente, um conhecido, alguém próximo. Lembremos-nos, quando nós começamos a falar, não julgueis, nós lembramos uma fala de Jesus, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. E perdoai, e sereis perdoados. A justiça dos homens e a justiça de Deus. E nós outros, nós temos essa nossa, eu vou dizer, mania de achar que somos todos juízes de alguém, juízes de um fato, juízes de um acontecimento, e nós não somos. E quando nós reservamos tanto tempo para sermos juízes dos nossos irmãos, nós esquecemos de ser juízes de nós mesmos. Humberto de Campos, no prefácio também deste livro Boa Nova, ele diz o seguinte, que ele tem hoje bom ânimo para vencer, vejam bem, os inimigos de minha paz. E ele lembra que os inimigos de minha paz não é o outro. Os inimigos de minha paz, ele diz, se abrigam em mim mesmo. Os inimigos de minha paz se abrigam em mim mesmo. Na medida que nós vamos virando o farol para dentro de nós mesmos, entendendo como reagimos, como também contribuímos para alguma situação para que ela ocorresse. Na medida em que nós temos essa boa vontade, essa alegria de viver o Evangelho de Jesus e a boa vontade de segui-lo, nós vamos entendendo que nós mesmos é que temos que nos melhorar, em que não perdoando alguém, eu estou me aprisionando a ela. E eu estou, quando eu perdoo, dando liberdade, não somente aquela situação que passou e vai cair no meu esquecimento, mas também liberdade para mim mesma, para que possa seguir para o meu futuro com mais leveza, com mais harmonia, não só para com o ambiente em que eu convivo e com as pessoas, mas a harmonia comigo mesma, sentindo a leveza da certeza de quem é assistido, de quem de quem sabe que é filho
de Deus e de quem vive o Evangelho da melhor maneira que já consegue. Não estou dizendo que o perdão acontece de um dia para o outro. Volto a dizer, é um processo, é um desenvolver. Olhemos-nos com mais carinho, com mais amor. Nos perdoemos também por estarmos nessa condição de muitas vezes de amargura, de um peso, e nos libertemos disso. Então, para concluir, deixemos essas algemas invisíveis que nos atrapalham na nossa caminhada e na nossa lapidação própria. Pensemos nisso. É possível buscar a felicidade? É possível adquirir e buscar a paz se eu tiver um peso desse tamanho dentro do meu peito? Não, não é possível. Vamos observar que tantas melancolias, amarguras, mal-estar, ansiedade e muitas vezes, inclusive, depressão, vem de sentimentos, né? Essas emoções que vêm com estímulos exteriores, mas que depois nós vamos guardando dentro de nós, tornando um sentimento arraigado, preso dentro de nós. E isso não nos faz bem. E nós estamos aqui neste mês para lembrar a todos sobre as ações que nos trazem a felicidade. Hoje eu quero deixar aqui essa mensagem. A paz que o mundo não nos dá, Deus pode nos dar. E como eu consigo essa paz? Trabalhando, cuidando das coisas de Deus, das leis que vamos efetivamente nos levar a um lugar, aquele que almejamos, o da felicidade real, porque aqui nós ainda temos a relativa. Então, não julgueis, não condeneis, perdoa. Vá, reconcilia com o teu inimigo, depois oferece a oferenda diante do altar. Já nos ensinou Jesus. Muita paz a todos vocês, muitas reflexões e orações. As orações hão de ajudar a todos a limpar o coração de mágoas, ressentimentos, mal-estar. Olhemos para os nossos irmãos como seres em desenvolvimento e evolução, assim como nós, todos, como todos nós, e como os filhos de Deus. Todos, por pior que nós imaginemos serem suas atitudes, são todos filhos de Deus e vão todos caminhar para o progresso e para a evolução. Uns demorarão mais, outros menos, mas estamos todos na mesma caminhada. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e todo sempre.